Olá, hoje no Talks com Bia Ferraz, eu tenho uma convidada super especial, a Stephanie Altimari, a fundadora da Alessa Corretora de Seguros. E a gente vai ter uma conversa bem especial aqui, que ela tem 26 anos, Esther. Prestes né? 26. Prestes a 26. Mês que vem. E que já vem com uma história muito, muito bacana de empreender na área de seguros, né? E ela vai contar tudo pra gente, contar de onde ela vem, como ela faz, o que ela não faz e tudo que ela vem realizando até agora. E minha pergunta para você, que eu começo é, quem é a Stephanie Altimari? Me conta, Steph, de onde vem a Stephanie? Me conta. Bom, como eu disse, né? Acho que é bem difícil quando a gente tem que falar de nós, né? Porque quando a gente vai falar de uma outra pessoa, parece que as coisas fluem, já brota na sua cabeça e fala, bom, já tenho aqui a lista para falar, né? Mas eu acho que eu vou puxar da minha história. Eu acho que a gente não é nada sem a nossa história. A gente só se torna quem a gente é no presente se a gente tem uma história, o que a gente viveu ali atrás. E depois de muito tempo, eu fui entendendo que tudo é necessário para a construção, né? Então, aonde você nasce, com quem você cresce, aonde você vai explorar a sua vida, tudo isso vai te moldando. Mas, né, vou começar desde o início. Eu nasci em Jundiaí. Fui muito novinha para o interior de São Paulo, que chama Jales, a cidade, né? Não sei se muitas pessoas conhecem, acho que poucas pessoas. Fiquei ali até mais ou menos meus 15 anos, 16 anos. Mudei para Goiânia para morar com a minha mãe, que ela passou no mestrado. Aí eu fui viver um pouco ali, essa experiência bem louca com ela. Mas eu vou falar assim, foi muito sofrido, porque você, acho que principalmente quem cresce no interior, tem aquela coisa, meu Deus, eu vou sair das minhas raízes, eu vou sair de todo mundo que eu conheço, a minha família, meus amigos, e é muito difícil. Querendo ou não, é o segundo cordão umbilical que você corta. E para mim foi muito difícil, né? Quantos anos você tinha quando você saiu de Jales para ir para Goiás? Para Goiás, 15, 16 anos. É uma idade importante, é uma idade você estava na sua idade de descobertas, né? De adolescência, personalidade, quem eu sou. E aí muda. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, porque os costumes que você está acostumada vai mudar tudo. A escola. E a escola é, assim, eu falo que fundamental, porque principalmente quem é do interior, acho que vai entender. A gente tem uma coisa assim, nossa, meus amigos, minha escola, minha não sei o quê. Sabe, toda aquela rotina. E, assim, você ir para uma cidade grande, porque a minha cidade tinha 50 mil habitantes. Eu ia para uma capital, com muita gente, assim, tudo diferente. Então, assim, foi apavorante para mim. Sem referência, sem amigos, sem nada. Sem ninguém. Né? Eu falar assim, meu Deus, vó, me ajuda aqui, me ajuda. Não ia ter, né? E minha mãe também ia estar muito focada ali no mestrado dela, porque era uma coisa muito importante. Enfim, né, querendo ou não, já tinha a minha idade ali para poder correr com as minhas próprias pernas, por assim dizer, né? Então, assim, para mim, foi como recomeçar. Recomeçar e realmente o que você falou. Quem eu era, como que eu vou ser? Será que as pessoas vão gostar de mim? E eu sempre tive essa pauta muito dentro, assim, muito forte. Será que as pessoas vão gostar de mim? Como elas vão me ver, né? Então, assim, tudo isso foi muito desafiador, mas muito importante para mim, porque eu acho que esse período foi o que me fez ter coragem para vir para São Paulo. Que depois que eu fiquei 2 anos lá, terminei o ensino médio é muito complicado porque, como você disse, a gente está se formando. Então, assim, quem vão ser esses novos amigos seus, né? Quem você vai se tornar nesse caminho? Então, são todos questionamentos que você acha que você não vai fazer, mas você já vai estar vivenciando aquilo. Sim. Bom, foi basicamente isso. E aí, depois eu retornei para Jales, fiquei 1 ano ali, que eu fiz 18 anos. Você fez o ensino médio em Goiás, então? E o segundo e terceiro colegial, que a gente chama, né? Tá. E aí, depois, eu terminei o terceiro, eu falei, bom, o que eu vou fazer aqui? Minha mãe continuou lá e eu voltei para Jales. Fiquei morando 1 ano com os meus avós. Fiquei fazendo cursinho, porque aquela coisa, meu Deus, você tem 18 anos, você já tem que escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida. E até vou te perguntar, você vem de uma família de pessoas que são da área do direito, né? Seu avô é uma pessoa, né? Muito. Uma figura muito importante. Eu tive a honra de conhecer a sua família e, de fato, gente, é de arrepiar a família dela. E sua mãe também da área do direito, né? A família praticamente toda da área do direito. Todas. E você, nesse movimento, o que Stephanie escolhe ser?
Eu vou te falar que direito nunca passou pela Não minha passou? cabeça. Nunca. Nunca pensei assim, nossa, vou continuar esse legado aqui. Nunca. Não é porque eu não gostava. Sempre, assim, na verdade, eu acho que eu nem entendia direito o que talvez seria, tipo, fazer, atuar com o direito, né? A gente vê filme, série, mas você acha que não entende a complexidade daquilo, mas isso, de fato, nunca passou pela minha cabeça. Eu vou falar bem assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de arte. Sempre gostei. Eu fiz balé a minha vida toda, fiz teatro. Sempre gostei muito desse meu lado, né? Só que às vezes a vida vai batendo na porta, você vai falando, será que é aquilo mesmo que você quer seguir como uma carreira, né? Você quer ser bailarina, você quer ser... Aí você vai se distanciando um pouco disso, aí você vai voltando para a realidade e fala, tá bom, o que que eu vou fazer? Mas já te digo, nunca senti vontade de fazer direito, nunca passou pela minha cabeça. Mas digo que sempre foi difícil entender o que eu queria fazer. Porque, assim, a gente pensa assim, bom, eu gosto de uma área, assim, eu gosto da filosofia, história, vou ver um curso parecido com aquilo. É isso que eu me baseava, né? Então, assim, eu prestei tanto vestibular, prestei para medicina, prestei para engenharia, olha, para muita coisa. No final de tudo, eu decidi fazer relações internacionais. Que é muito legal, né? Só que eu também não entendi a complexidade desse curso. Eu simplesmente falei, bom, não é nada disso que eu quero fazer, eu preciso entender, procurar um curso que seja fora. Aí, sabe quando você faz aquele teste vocacional? Aí apareceu Relações Internacionais? Apareceu. Ai, que bacana. Apareceu esse curso, tipo, e música, e muitas coisas, assim. Mas eu falei, bom, interessante. Fui pesquisar, ler na internet, e por incrível que pareça, quase não tinha informação sobre isso. Isso lá em 2017 para 2018. Caramba. Não tinha quase informação sobre isso. Hoje é muito engraçado porque você só vê professor de relações internacionais por aí aparecendo na TV. Aí eu fico assim, meu Deus, será que eu que não tinha noção ou não aparecia mesmo, né? Eu não sei, eu penso que talvez você vá buscar isso no futuro. Mas depois que a gente começa a empreender, a gente ativa umas antenas de pesquisa, a gente vira um pesquisador. Super verdade isso. E aí, quando a gente não está nessa onda do empreendedor, a gente não é pesquisador. Então, por isso que a gente não descobre as coisas. Então, eu vejo hoje por mim, né? Hoje eu falo assim, nossa, alguém fala, carreira tal, ou negócio tal, eu falo, pera, já mapeei tudo aqui, é isso aqui. Mas porque a gente aprende a pesquisar. Você encontra as lacunas. Isso, e aí você vai puxando uma coisa, outra, e aí você vai entendendo como é que se faz a pesquisa. Então, a pesquisa melhora. E aí a gente fica melhor na pesquisa. Eu acho que não é que não tinha informação, é que talvez você não sabia, de fato, onde procurar. Como fazer a pesquisa. Exatamente. E assim, também, eu fui criada para seguir sempre um emprego tradicional. Eu fui criada dessa forma. E não é uma coisa ruim. A minha avó foi concursada, né, assim... Caixa Econômica, né? Da Caixa Econômica, foi gerente. O meu avô, autônomo, mas tinha a empresa dele de direito. Querendo ou não, você... Quando faz o direito, ou você abre um escritório, ou você vai virar juiz, você já tem ali os caminhos para seguir. É muito mais fácil de você visualizar, na minha opinião, né? Agora, nunca houve... Bom, vamos empreender? Vamos abrir uma loja? Eu acho que a pessoa mais perto que eu vi, assim, de fazer isso é o o pai do meu avô, que ele conta que foi um super empreendedor, assim, que ele teve farmácia, que ele teve loja, não sei o quê, mas eu nem conheci ele. Então, assim, não posso dizer que veio uma influência dele. Mas a minha tia é uma vendedora nata. É aquela pessoa que eu falo que vende pedra e faz virar bala, sabe? Aquela nata vendedora que ela vai te enfiar e você vai falar, nossa, comprei aqui e nem vi. Ela é assim, ela vai te convencer daquilo. Mas, assim, também sempre trabalhou numa empresa, nada tão tradicional. Mas é aquela pessoa que desenrola, assim, você conversa e você sente isso. Mas o empreendedorismo, eu posso dizer que ele nasceu, acho que, da vontade de ser mais. Ser uma coisa diferente, né? Porque eu acho que ninguém nasce e pensa assim, nossa, vou abrir alguma coisa, vou abrir uma loja, vou abrir um podcast, vou abrir uma corretora. Não. Ninguém pensa isso. E, assim, ninguém pensa por quê? Porque a gente não tem um estudo, uma educação voltada para isso. E eu ouvi um tempo atrás uma pessoa no Instagram, né? Falando assim que, por que você não sai do Brasil? Aí ele falou assim...
porque no Brasil tem muita oportunidade. E engraçado que quando eu ouvi isso, eu nem tinha entendido o que ele quis dizer com isso. E é o que você falou, quando a gente está no empreendedorismo, você começa a virar a chave, você começa, realmente... Porque o Brasil, ele é um país que precisa muito se desenvolver ainda. Então, ele tem muita brecha, ele tem muita lacuna para você abrir uma coisa diferente, para você empreender, para você mudar, porque a gente é carente. Nós somos carentes de atendimento, de serviço, de produto, de tudo, assim, né? Verdade. Eu fui muito além, né? Já fui falando Não, dali, mas... e é isso mesmo, a gente é carente e tem muita coisa que precisa preencher e a gente estava até comentando sobre isso agora há pouco, sobre atendimento humanizado, né? Sobre como você atende o cliente. Então, a gente precisa voltar e olhar para isso e atender bem. A oportunidade, eu penso que está aí, atender bem. Atender bem. A gente não tem, assim, se perdeu essa característica, e eu acho que é o que você falou, está voltando isso. Por quê? A gente foi muito para a industrialização. Tudo em massa, vamos produzir, vamos fazer comida igual, roupa igual, sapato igual, tudo igual. Vamos consumir. E aí, perdeu o quê? Qualidade. E qualidade perdeu o quê? Perdeu o contato, a humanização, e eu acho que... Desculpa. Eu acho que interessante da rede social é que, por mais que ela tenha seus diversos debates, que eu não quero nem entrar nisso, ela trouxe essa questão da humanização, na minha opinião. Porque hoje, você sabe muito mais que eu, a marca é você. A marca é você. Ninguém quer ver uma empresa que não tem uma pessoa por trás. E ela vai acreditar no seu propósito. Assim, ela vai se identificar. Eu gosto dessa empresa porque ela defende isso. Eu gosto dessa empresa porque eu gosto do posicionamento dela. Então, assim, eu acho que é isso. Hoje a gente gosta de coisas personalizadas, humanizadas. E é isso que eu tento trazer de diferencial na minha empresa. Eu quero atender as pessoas de uma forma que ela se sinta bem. Ela se sinta que... Eu não estou ali vendendo um produto. Por mais que eu estou vendendo, assim, não um produto, mas um serviço, né? Um produto de uma seguradora. Mas, assim, ela vai entender o que eu estou passando ali? Ela precisa compreender, porque, assim, você só... ali, esse é o preço e tal. Não. O que está por trás dali? Ela precisa entender que tem toda uma estrutura, porque hoje a gente sabe, tem tanto golpe por aí, como que ela vai entender a diferença entre um golpe e uma coisa que não é golpe? Tem uma estrutura, tem uma pessoa ali por trás entendendo o que está acontecendo, e eu vejo muito isso, e eu sinto que eu tenho ganhado, assim... os clientes nessa questão de atender, de entender, de... preciso te ligar, me explica isso aqui direito. Eu explico, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Atendimento, né? Bom, vamos voltar. Vamos voltar. Volta lá. Saiu de Relações Internacionais, fez o curso, finalizou, formou. E aí, o que você foi fazer logo após? Ou durante a faculdade você já trabalhava? Como foi essa... Nossa... Bom, vamos lá. Porque durante a faculdade, sim, eu trabalhei, formei ali, mas durante a faculdade eu não trabalhei nada a ver com a minha área. Porque é o que eu falei, era muito complicado, assim, porque as áreas ainda não são muito bem definidas. Normalmente você pensa que Relações Internacionais vai virar o quê? Diplomata. Agora, sim, meu amor, quem vai ser diplomata? Uma pessoa! Quantos diplomatas no Brasil, né? Agora sim. E faz o quê daí? Se não vai ser diplomata, qual é a outra carreira que exatamente. Dá pra seguir? É exatamente essa o ponto de interrogação que todos, eu acho que do curso já se perguntou isso, né? E quando eu me deparei com isso, falei, tá bom, o que eu vou trabalhar? Aí a segunda opção é comércio exterior. Relações internacionais vai fazer comércio exterior. Por mais que exista um curso próprio para comércio exterior. Não é diferente? É diferente. Eu fiz comércio exterior, eu sou administradora com ênfase em comércio exterior. Eu lembro que na época era diferente. Hoje tem até os dois cursos juntos, sabia? Que legal. Tem, você faz relações internacionais com administração, comércio exterior com administração, eles já juntam numa graduação. Mas o Comex, né, você faz em 2 anos e Relações Internacionais você faz em 4 anos. Então, é realmente uma outra grade, você aprofunda muito mais em alguns assuntos. Por mais que eu questiono ainda que teria que ser 5, porque é muita coisa, é muito conteúdo, a gente não imagina. Mas, assim, é um universo muito denso, mas é muito legal, porque ele é um curso muito dinâmico. Você aprende direito, você aprende noções de economia, você aprende filosofia, você aprende como funciona as relações internacionais, então, como que funciona
Na prática mesmo, existe a ONU tem a ver com as relações internacionais, enfim, é muito complexo, mas é bem legal. Mas, indo para o que você me perguntou, eu não trabalho com diplomata, não trabalho no comércio exterior, o que eu vou fazer? Às vezes, existem nas empresas assim multinacionais, essas empresas que têm um corpo maior, relações com investidores. Então, você vai ter que fazer essa negociação e tudo mais. Cuidar da área de relacionamento. Exatamente. Só que você não vai fazer publicidade e propaganda, você vai fazer relações internacionais porque você precisa entender como trabalhar com outros países. Então, e é muito complexo. Você tem o costume, você tem um outro tipo de linguagem, você tem que entender, aquele país, faz sentido eu ir para aquele país? O meu produto vai se adequar naquela população? Enfim, muitos questionamentos que podem um profissional de relações internacionais ajudar nisso. Ai, que bacana. Eu não sabia que poderia atuar nessa área dentro de empresa. É porque é diferente, né? Não se fala muito sobre isso. Fora isso, você vai encontrar pessoas também, às vezes ali numa parte de relacionamento, mas para trazer, não para o internacional, mas para trazer aqui mesmo para o Brasil, tentar ali agregar, apesar que eu tinha alguns professores que falavam que seria muito importante toda empresa ter uma pessoa que é formada em relações internacionais pela visão macro dela. Porque, por exemplo, diferente da administração, você aprende o quê? Administrar uma empresa, mas você aprende a estrutura interna, mas você, às vezes, não aprende a ver o macro. Então, como a economia vai impactar na sua empresa, como a política vai impactar na sua empresa. Então, assim, como o costume vai impactar na sua empresa, são questionamentos que você não, né? Quero dizer assim, as pessoas podem não entender que isso tem impacto. Sim. E parece que é óbvio falando assim, mas não é. Não é. Muita gente... O óbvio não é óbvio. O óbvio precisa ser dito, é aquilo, né? O óbvio precisa ser dito sempre. Sempre. Porque assim, quando acontece alguma coisa lá fora, a gente acha assim, não, aquilo lá não vai chegar aqui. Você acha? O que o Brasil tem a ver com a guerra lá na Ucrânia? Meu amor, tudo. Hoje, com a conectividade que a economia, principalmente a economia, né, que é o que mais impacta a gente, vai afetar o seu prato de comida, vai afetar a roupa que você veste, vai afetar o tênis que você compra. Então, assim, por isso que eu acho tão legal o curso. Mas eu fui para a área, né, depois. Eu trabalhei numa loja de móveis planejados quando eu estava na época da faculdade. Nada a ver. Mas eu trabalhei principalmente na parte ali de leads. Que é ótimo. Que é ótimo. Então, assim, ótimo. Que eu falava, gente, como assim? Eu vou ter que ficar ligando? Eu falava, não, que é isso? Eu falava, não acredito. Empreendedorismo. Eu falei assim, como assim? Vou ter que ficar ligando para uma lista que eu recebi aqui de gente que vai chegar de campanha. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo isso. Eu não sei fazer isso. Mas fui contratada porque, enfim, falaram que eu falava bem, não sei o que. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá, então, né? E comecei ali a trabalhar nisso, que era novo até, eu acho, assim, lá em 2019, ainda eu acho que não era tão novo, mas não se falava tanto quanto hoje, né? Não se falava tanto quanto hoje. De fato, hoje, praticamente, todo mundo tem que saber o que é o termo. Né? Não é? Mas em 2019 não era, tanto que eu tinha que explicar para as pessoas o que eu fazia. Eu tinha, tipo assim, você ligava para lead e eu ainda tinha que falar, ele é lead ativo, passivo, não sei o quê. Aí você tem que começar a entender, assim, os termos, né? Mas foi muito bom. Eu comecei ali, tá bom, eu tinha que levar o cliente para a loja, porque a partir dali o projetista... O vendedor tinha que fazer, que é o closer da parada. O closer, exatamente. E eu tinha que trazer, e aí ele arrematava a venda, entendeu? Sim. Então, assim, o poder de persuasão tinha que estar aqui, entendeu? Muito grande. E assim, no começo... Você tem noção com quantas pessoas você falou? Você tem isso anotado? Nossa, eu não faço ideia, mas deve ter sido muita. Muita, porque eu fiquei 2 anos e meio lá. Por dia? Por dia. Não, assim, não é por dia. Quantas pessoas por dia? Só pra gente fazer às uma vezes conta. tinha... No começo não era muito, tá? Depois foi virando, foi melhorando, a gente foi... Vou dar meu mérito também, eu fui capacitada, acho que eu fui melhorando ali na minha comunicação, na persuasão, foi
acontecendo ali. E o investimento foi ficando cada vez maior. E eu comecei a me intrometer nas campanhas. Olha, eu acho que isso aqui não tá ficando muito legal. Eu acho que a gente precisa entender... Legal quando pega O feeling. o feeling, a habilidade de falar assim, meu, isso aqui não tá certo. Isso aqui a gente precisa melhorar, porque o lead que tá chegando para mim não tá qualificado. Não tá qualificado. Eu não sabia falar essa palavra. Eu falava, mas não tá certo isso aqui, entendeu? Isso aqui... Mas você sabia que não tava certo. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu falava, a gente tem que apresentar uma coisa que tá muito dentro da realidade. Porque, assim, a pessoa que vai vir aqui, ela não vai querer comprar isso aqui. Então, assim, vamos vender uma coisa de acordo, vamos mudar as fotos, vamos deixar uma foto mais viva, mais bonita, pedir para as meninas refazerem lá o projeto que a gente deixava de portfólio ali para impulsionar, né? E foi acontecendo. A gente testou várias coisas. Vamos comprar uma lista, vamos... que é aquelas listas que as pessoas antigamente faziam, lembra? Uhum. Aí, não, vamos focar no lead de Instagram mesmo, que dá mais certo. Vamos no Facebook. Enfim, aí a gente ia migrando e vendo o que dava mais certo. Até entregar panfleto, eu fiz, tá? Em empreendimento que estava lançando, eu ia lá assim, ó. Vamos lá, olha aqui, não sei o quê. Imagina. O bom é que, assim, além de melhorar a comunicação, que eu acredito muito que você deve ter dado um salto de quando você começou para quando você finalizou e o quanto isso te impacta hoje, que com certeza é a base do seu trabalho hoje, é essa parte de conversar com o cliente, explicar os produtos que você tem e falar, olha, eu sou a melhor nisso. Então, eu imagino que sim. E aí, quando você fala assim, puxa, eu vou entregar panfleto, né? Que também é uma outra coisa que você fala assim, você sai do pedestal e fala assim, eu preciso vender. Eu preciso vender. No empreendedorismo é a mesma coisa, a gente desce do pedestal todo santo dia. É aquela humilhadinha diária que a gente fala. Vou dar aquela humilhadinha. Não, a gente desce do pedestal porque, assim, é uma coisa que a gente precisa fazer acontecer, né? E, assim, não tem o que... Falar assim, hoje você tem que faxinar o espaço aqui. Vamos fazer Vamos faxinar, vamos fazer o cafezinho e vamos comprar o açúcar que tá faltando. E é isso mesmo. Só que, pensa, eu lá, nos 19 aninhos... Você tinha 19? 19 para 20 anos. Eu tava assim, eu falava, meu Deus... Eu vou ter que entregar panfleto? Tá bom, né? Vamos lá. E ainda tinha, às vezes eu tinha que ir nos apartamentos que a gente ia fazer a vistoria do que foi planejado, as meninas me levavam junto, eu tirava as fotos, porque eu comecei a falar, não, a gente precisa postar isso no WhatsApp, né? Começar... Você era que movimentava também, eu até falei, não, deixa eu fazer uma imagem aqui, vamos postar sobre a diferença do piso, vamos não sei o quê. Por quê? Eu falei, bom... Eu tô aqui, eu vou fazer disso, né, uma limonada, vou aproveitar. E eu comecei a gostar daquilo, porque você fala assim, caraca, sou boa, consegui trazer a pessoa aqui. Não sei. Consegui fechar, você vai sentindo um prazer naquilo. Aí a gente ia lá, aí vamos levar o panfletinho, colocar tudo debaixo dos apartamentos que ainda não foram entregues. Então, assim, é descer o nível, né? Você pensa que a gente já... Quando você é nova, você acha, não, eu vou começar lá. Eu tenho que começar já ali, já. Se não for ali, eu nem quero. E a vida vai falando, querida, não é bem assim e nem será. E nem será. Que gostoso te ouvir, Esther. É gostoso, porque é isso, assim. A gente precisa construir, a gente precisa plantar. E a gente não começa lá de cima, né? A gente não começa lá de cima. Ninguém começa. Mas a gente começa... outro dia eu acho que eu escrevi sobre isso. A gente não começa grande. Mas a gente começa incrível. Exatamente. Então, eu vi que você falou isso mesmo. E isso é muito legal, porque, assim, a gente não precisa começar, de fato, lá de cima. Mas se a gente começar nesse gás que você, né, já começou... Olha o tanto de aprendizado que você trouxe para você agora, né? É agora. Assim, tudo foi um caminho para você para agora. Porque você desenvolve super bem no Instagram. Você grava vídeos. Você sabe qual é a ordem do produto. Como você tem que falar. Então... Olha o quanto vivenciar tudo isso foi importante para agora e o que você constrói agora, que é, assim, ser muito agilizado. Mas isso é uma noção, assim, que como diz meu namorado, a gente tem que estar com a antena ligada. A gente tem que estar com o receptor ligado para a gente começar a entender tudo isso. Porque, eu não sei se você entende o que eu quero dizer, né? Mas eu tenho certeza que sim. Porque se a gente não está aberto a receber... Não tem como a gente receber. Não tem como a gente
entender que aquilo que a gente está vivendo... E é muito triste, porque às vezes a gente está ali... Você acha que aquele era o meu emprego dos sonhos? Não, mas foi o emprego perfeito para mim. E depois eu fui entender isso. Porque elas viram potencial em mim, elas investiram em mim. E foi o primeiro passo para eu poder me tornar outras coisas. E depois que eu saí dali, eu fui para a área de seguros. Fui trabalhar no estágio. Estágio, aquela remuneração fechada, não tinha comissão. Ou seja, eu desci mais um degrau. Porque já tinha alcançado algumas, né, Algumas regalias. regalias, falei, caraca. Agora volta tudo. Agora volta tudo. Eu tava num salário legal, eu tava estabilizada, elas queriam até que eu... Não, vamos virar também aqui, aprende a fazer projeto, vamos vender. E cresce o olho, porque, assim, você vender é muito gostoso, porque você ganha a remuneração, você acaba sendo motivada por aquilo, né? E eu fui para uma área de seguros, que eu ia trabalhar na parte técnica, ou seja, a parte técnica é só quem faz a cotação, fica ali... Só não, que fica ali... Nossa, imagina. Entendeu? Recebendo aquele monte de cotação e disparando cotação e disparando... E fazendo ali... ou seja, mudou completamente. Só que... Totalmente técnico, né? Muito técnico, né? Exatamente. E eu coloquei, por incrível que pareça na minha cabeça, que eu não era do comercial. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, não, eu sou para ficar no técnico, eu gosto dessa parte. Eu sou aqui, eu vou ficar aqui. Por quê? Eu fui gostando, mas foi importante. Como é que você saiu de onde você estava e entrou na área de seguro? Você Nossa. que foi buscar isso? Foi. Ai, meu Deus. Na verdade, foi o seguinte, olha, é a história, viu? Tinha esse amigo, né, o Gui, ele era amigo de outras pessoas que eu conheci aqui em São Paulo, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu vim pra cá, com 18 anos. E aí eu tava sem emprego na época, quando eu falei com ele, aí ele falou, eu sou diretor de uma empresa de corretagem de seguros, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, você não tá precisando de alguém? Olha, eu tô procurando emprego, não sei o quê, não sei o quê. Morreu meio que o assunto. Ele falou, quem sabe, a gente tá começando ainda e tudo mais. Eu falei, tá bom, né, mas... A vida vai, a vida, né, vem, o mundo gira, ele capota e tudo mais. E aí teve um belo dia que ele falou assim, a gente abriu uma vaga. Lembrei de você, que você falou que estava interessado e tudo mais. Eu estava ainda lá na loja de imóveis, né? Só que, desses 2 anos e meio, eu sempre fui fazendo entrevista de emprego, eu sempre fui fazendo... Tanto que as meninas também sabiam que eu falei, olha, eu tô fazendo um curso, eu preciso... focar um pouco nisso, né? Até porque você tem uma expectativa de trabalhar na sua área, né? Ou mudar, enfim. Aí, quando ele falou pra mim, fiz a entrevista, a primeira parte, aí eu fiz a segunda. Depois de 1 ano, deu a pandemia, eu nunca tive a resposta. Aí, depois de 1 ano, ele me mandou mensagem falando assim, eu queria ver se você ainda tem interesse, a gente tinha dado uma pausa por conta da pandemia e tudo mais, a gente está retomando, queria que você fizesse a reunião agora com o outro sócio, né, que realmente é o majoritário, né. Falei, bora, né, bora fazer. Vamos lá. Fiz ali, contei um pouquinho mais da minha história para eles, mostrei como eu poderia agregar, passei. Então, quando eu passei, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Assim, a felicidade era muito grande. Porque eu falei, cara, é um estágio... Venci uma etapa, né? Venci uma etapa. Você fala assim, depois de tanto não, porque eu levei tanto não de estágio, e foi frustrante, assim, porque você fala, cara, ninguém vê a oportunidade em mim. Você acaba começando a achar, nossa, eu não vou sair disso aqui, eu vou ficar nisso. Então, quando veio o sim, fiquei com o coração arrasado, porque eu falava, gente, eu gosto tanto das meninas, né, que eram minhas chefes, assim, gostava de estar ali com elas, mas eu falei, cara, é minha oportunidade, eu preciso ir. Vou descer um degrau, vou ganhar menos, não importa, é a minha chance. Chance de subir, né? Eu vou ganhar perspectiva, era dentro do campo de Marte, né, onde estou hoje, afinal. Então, assim... Isso é muito bacana, né? E é onde a minha vida mudou mesmo, assim, porque entrei lá, fiquei um tempo, foi onde eu conheci a pessoa que eu estou hoje, inclusive que a gente mora junto, para você ver que aquele lugar foi onde eu tudo coloquei, brotou, né? Coloquei a semente e veio uma árvore, tá começando a crescer, vai. Mas eu não fiquei muito tempo lá, aprendi muita coisa, eu comecei como a parte técnica de náutico. Depois eu falei, não, eu consigo fazer mais coisa. Aí eu fui aprender agronegócio, aí eu fui aprender outras áreas. Eu falava, não, me ensina, eu quero saber, Porque você tá com aquela sede. Eu falei, não, eu consigo aprender mais, né?
Mas foi muito importante. Só que eu falei, cara, eu preciso trabalhar na minha área. E todo mundo fala, e aí, você não pensa em fazer outra... penso e tal. Por mais que eu estava feliz onde eu estava, eu falava, não, realmente, né? Eu preciso dar um retorno. Eu fiz uma faculdade, nunca vou atuar na área. Beleza, comecei a procurar de novo. Até porque também queria ganhar um pouco mais, toda aquela questão, né? Porque eu morava sozinha, né? Tem toda uma vida para você custear, é caro, a gente sabe, né? É caro. Então, eu passei no comércio exterior para trabalhar. Realmente, consegui ali, fui trabalhar. Falei, passei uma condição melhor, tô indo. Porém, não culpo o lugar e tal, mas às vezes a gente não se encaixa ali. Não me encaixei na equipe. Eu já comecei bem, porque... E ó que eu já mudei. Eu fui da área técnica para o comercial. Fui para assistente comercial. E aí todo mundo fala, mas você não falou que você não gostava da área técnica? Eu falei, mas... A vida é assim. Redescobrindo. Preciso dar uma chance, preciso dar uma oportunidade para a vida, né? Fui virar assistente comercial, porque a minha responsável ali, né, que eu ia ser assistente, ela ficou grávida de gêmeos e ela ia precisar sair, ela precisava de alguém que ficaria no lugar dela. Então, eu fiquei ali, aprendendo, foi uma experiência super legal, foi muito desafiador, porque, assim, por mais que eu sabia algumas coisas, é muita coisa técnica, mas foi muito legal, porque eu explorei o inglês, eu comecei a tratar com pessoas da China, dos Estados Unidos, enfim. Bacana. Então, assim, foi muito legal. Me trouxe uma outra postura, assim, né? Aprendi ali até que rápido, né? Enfim. Só que, durante ali 4 meses, eu falei, cara, ainda não senti que é aqui. Sabe quando você não se sente pertencente ao lugar? Você fala, não é aqui ainda. Continuei procurando. Aí, achei uma vaga lá no LinkedIn para trabalhar numa multinacional. Fui lá, me inscrevi. Passei na primeira, passei na segunda fase, passei na terceira. Tudo. Aí fui trabalhar também, achei tudo. Falei, caraca, agora ninguém me segura. Agora eu vou trabalhar numa multinacional. Eu cheguei no sonho, entendeu? Pra quem tava lá e veio pra cá, eu falei, caramba, arrasei, né? Beleza. Fui trabalhar, uma empresa com a origem portuguesa, né? Mas, assim... Não era aquilo. Eu fazia umas prospecções, eu achei que eu fui contratada para, no termo assim, né, executiva de parceria. Na hora que você fala, caramba, super chique, né? Não, na verdade eu ligava e tentava vender. Era SDR, né? Era uma SDR. Uma SDR, tipo assim, eu tava lá na telefonia tentando vender plano da Vivo, entendeu? Entendi. Basicamente, né? Claro, não é isso, né? Mas assim, cheguei lá, esse aqui que você tem para falar, esse é o seu roteiro, você vai ter que improvisar. Imagina, você ia ter que ligar e você tinha que falar eu preciso falar com o dono da empresa? E a gente ligava em empresas gigantescas. Então, assim, foi difícil, mas, assim, também, por um lado, foi bom, porque eu melhorei ainda mais a minha comunicação. Ali, eu falei, bom, agora ou eu sei o famoso embromation, né, o negócio ali, ou eu saio fora, entendeu? Adorei o embromation. O embromation. Aí, fiquei ali, 3 meses, consegui até... Não evoluir para... Tinha o close, literalmente o close, que a pessoa fazia a reunião para fechar o negócio. Mas sabe quando você... Eu não tava animada, porque eu falava, cara, não é isso aqui. Tanto que, quando eu tava lá, um cliente meu fechou um contrato que eu trouxe, levei para reunião. Eu comecei a fazer até reuniões, mas não foi eu que fechei essa, né? Foi uma outra pessoa, mas eu trouxe a pessoa para reunião e tal, fechou. Só que aí, depois de 3 meses, né, eu já não estava me sentindo bem. Eles perceberam que eu também não estava me sentindo mais legal. Sabe quando você começa a chegar atrasada? Eu estava ficando até doente, tipo assim, sabe? Ficar com gripe. Aí eu peguei Covid e falei, cara, não é possível, né? Foi quando eles falaram, a gente está percebendo também, acho que é melhor a gente parar por aqui e tal. E realmente, quando eu entrei, eles falaram que o prazo de experiência é de 3 meses, né? Ele falou, seus números, a gente não tem que falar. Você vendeu, você faz ligação, você consegue trazer gente para cá. O seu número não é o problema, mas a gente está vendo que você não está feliz aqui. Eu falei,
Realmente não tem nem o que falar, Não né? tem o que falar. Não tem o que falar. Eu vou falar o quê? Realmente eu não tava feliz, né? Aí você sai de lá desolada, né? Você fala, cara, por mais que você queria não estar mais lá, você fala, eu fui demitida. Eu Nossa, nunca tinha esse sido lance de ser demitida. demitida é um problema. É um problema. Você fala, É, caramba, falhei. Não, não, falei. sou, não sou boa, não aguentei. Só que, quando eu estava lá, eu já estava sentindo que eu já não estava mais feliz. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a voltar a falar com o pessoal ali dos seguros que eu trabalhei. E eles falaram, cara, a gente gosta de você, só que a gente queria que você fosse pro comercial. A gente acha que você tem mais esse tino e tudo mais. Eu falei, hoje eu me sinto mais pronta para ficar no comercial. Porque depois de toda essa experiência, falei, eu acho que eu tenho coragem, Tenho sim. coragem. Então, a gente foi negociando ali, né? Só que, como eu não sou mole, né? Eu não sabia se ia dar certo ainda. Porque eu fiz toda uma negociação. Falei, cara, agora eu tô apertada, eu preciso de tanto. Fui negociar meu salário, fui negociar tudo. E aquilo, pra mim, foi um passo, tipo, cara, eu tô negociando até meu salário. Então, assim, eu ficava fazendo até texto. Meu namorado falava, e se ele falar isso? Eu, não, aí o que eu vou falar, então? Maravilhoso. Juro. As pessoas não fazem isso, Não Esther. fazem Não isso. fazem. Só que Elas é não tão treinam. importante. É tão importante. Toda entrevista que eu ia fazer, eu dissecava as empresas, eu entendia, tá bom, o que eu vou falar que ela vai me querer, entendeu? É isso, né? O poder da persuasão é você falar o que a pessoa quer ouvir. Não, também, né? Também. Mas na verdade, Com a assim, verdade. com a Com a verdade, né? Com a verdade, verdade. óbvio. Então, assim, isso aqui é legal, mas ter a fala estruturada e não ser pega de surpresa, que é o isso. bacana. E você treinada, poxa, qual é o meu objetivo com essa empresa? É ganhar tanto. Se ele me falar isso, eu vou falar isso e isso. E até porque você já conhecia um pouco do cenário, então isso também já te ajudou um pouco. Exatamente. Mas fazer esse exercício, as pessoas não fazem, Não. Esther. E é um exercício maravilhoso, grandioso para qualquer coisa, não só para uma entrevista de emprego, mas para um negócio, para tudo, para qualquer objetivo que se tenha. Se você sentar e fazer esse exercício que você fez, é maravilhoso. As chances de você ter o que você espera no fim é muito maior do que Com você ir certeza. despreparado, sentar lá e agora Deus vai me iluminar aqui e eu vou saber falar a coisa certa. Não vai. Que demais. Ensinamento, gente, ó. Pega com a Esté, isso foi maravilhoso. Não, é verdade. Mas assim, claro, eu já tinha uma noção disso, porque todas as entrevistas que eu passei, eu fazia curso, como passar na entrevista, como se vestir para a entrevista, juro, eu gastei curso a rodo. Porque era tudo de graça na internet e eu aprendi a fazer roteiro de entrevista. Que pontos positivos a pessoa vai perguntar de você. É por isso que eu falei, você falar o que a pessoa quer ouvir, mas não no sentido de você não levar a verdade. Mas é assim, ela te perguntou, o que você vai falar? Né? Você ter estruturado já na sua cabeça o que você vai falar. Você também não vai falar, eu sou uma pessoa pontual. Não, eu chego 10 minutos atrasado todo dia, eu sou pontual? Não, mas eu sou comprometida, mas eu vou te entregar tudo aquilo que você pede. Então, é saber isso, os seus pontos fortes, né? Mas assim, eu acho que eu também tive muita ajuda porque o Henrique, você conhece já, né? Eu falo namorado porque a gente não é casado, então é namorado ainda. São casados, São casados. E aí, ele, por ser empreendedor, é claro que ele me ajudou muito, porque ele falava, não, Steph, você tem que pensar assim e tal. Mas ele fala, eu coloco a semente. Tá na sua cabeça você florir essa dica ou não. Então, assim, você não pega a pessoa pela mão e anda por ela, você dá um empurrãozinho e a pessoa continua andando sozinha. Então, assim, ele me ajudou muito, ele treinava comigo. Então, assim, é bom você também ter uma amiga, uma mãe aí. Bora treinar, meu povo. E é isso que ele falou. Às vezes, não é que a pessoa não quer te ouvir ou absorver aquele conhecimento, que, né, ele falou, eu te dou a semente e você vai florir conforme, mas você vai florir também conforme o que você tem de aprendizado. Exatamente. Para aquele momento. Então, assim, é maravilhoso você ter uma pessoa que tem essa consciência, que não é assim, vai descer goela abaixo, você tem que fazer o que eu estou falando. Porque não vai. Exatamente. Esquece que não vai. E você só vai colocar em prática aquilo que fizer sentido para você e que tiver para o seu momento. Do contrário, você não vai fazer. Isso é o que você falou, é muito importante, sobre o seu momento. Porque, às vezes, ele falava, não, vejo que você tem capacidade, você tinha que mais. Eu falei, não é minha hora. Eu falava assim, calma, eu vou chegar onde você quer, mas eu tenho que esperar um pouco. Eu não consigo. Eu sentia que eu tinha minhas limitações ali ainda, entendeu? Eu falei, calma, eu preciso aprimorar mais, eu preciso entender mais, eu preciso estar mais envolvida. Então, assim,
Assim, é uma jornada. E você também saber se conhecer é importante. Ah, não é porque a pessoa falou que você tem capacidade, pronto, eu tenho capacidade de adquirir, já posso fazer. Não. Você também tem que pensar, eu estudei para isso, eu tenho uma capacidade de gerir, né, assim, gerir as informações, e tudo, gerir um negócio, não no sentido de ter uma empresa, mas gerir ali uma tarefa que meu chefe passou. Eu consigo? Eu tenho um pensamento crítico para poder fazer aquilo? Então, assim, não é só você sentar ali e fazer, né? Não. Mas não é também, né? Então, Não assim, a gente é uma camadinha, né? Vai construindo ali e só depois, hoje eu acho que eu percebo tudo isso, né? Mas então, onde que eu parei mesmo? Você parou que você voltou, renegociou seu salário, foi trabalhar. E agora eu quero saber, quanto tempo você ficou para depois, então, fundar a Alessa? Porque a Alessa veio a partir daí, né? Isso. Aconteceu tudo isso em dezembro, que eu fui demitida, negociei. Inclusive, quando eu estava negociando, eu já fui fazendo outras entrevistas de emprego. Porque eu falei assim, eu não posso ficar sem meu plano C, B, D, não importa. Eu tenho que ter, porque eu falei assim, tá bom, ele vai negociar. Aí se as pessoas falarem, não quero ela. Saiu, não vou querer de volta e pronto, acabou, né? Pode acontecer. E eu tinha super consciência de que poderia acontecer. Mas, no mesmo dia que eu recebi, que eu tinha aprovado em uma, eu recebi que eu também tinha aceito na outra. E aí, o coração para decidir isso? Como faz para tomar a decisão? Fácil. Eu falei assim, ó, primeiro que eu já tinha trabalhado lá, já sabia como que era. Tinha muito mais meu coração para lá do que para o outro lugar. Eu falei, ó, eu já estava fazendo uma outra entrevista, meu salário é esse. A gente não tem como cobrir. Eu falei, então, meu amor, beijo, tchau. Tô indo para onde eu quero mesmo. Fui muito feliz. Muito feliz, assim. E fiquei 2 anos ali no comercial. E aí, botou para quebrar? Botei para quebrar. No primeiro ano, falei, não, eu tenho que provar para eles que eles me recontrataram e não foi à toa. Então, assim, eu abracei como meu mesmo, assim, minha área, e eles falaram, é você que tá comandando aqui agora, você precisa fazer isso, mas, claro, não é fácil, né? Você tem as inseguranças, os medos, mas, assim, foi indo, a gente terminou o ano melhor do que o ano anterior, né? Com saldo positivo, não o estrondo do positivo, mas já tá melhor do que o outro ano, que já não terminou com nada, entendeu? Então, um positivo. O outro ano foi melhorando, eu subi de cargo, fui de analista ali comercial para coordenadora. E lá, eu falo assim, lá foi quando eu sempre gostei muito de vídeo, dessas coisas. Eu até esqueci de falar que durante a faculdade eu participei de uma empresa júnior. Que é muito bacana. Muito bacana. Todo mundo acha que é bobeirinha, né? Vale muito a pena participar. Todo mundo que tem a oportunidade tem que participar da empresa júnior, porque, de fato, traz uma pré-consciência para o que pode vir depois no empreendedorismo. Exatamente. E uma coisa que realmente falavam, e você vai entender isso depois na prática, né? A faculdade não é nada comparado ao que você procura fora da faculdade. Não. Porque o que vai te enriquecer mesmo é todas as atividades extracurriculares. Então, eu fiz a iniciação científica, participei da empresa júnior, participei de como que chama? Atividades voluntárias, né? Assim, para causa mesmo, né? Na Unicef, participei também que é um movimento de jovens ali, que você promove uma coisa para impactar os jovens. Eu não lembro certinho o nome do programa, né? Mas é bem famoso, assim. E aí, nessa empresa júnior, eu comecei como produtora de conteúdo, na parte de marketing. Então, eu fazia os textos, só que era tudo voltado para relações internacionais. Então, a gente fazia análise, não sei o quê. E aí, no segundo ano, iam ter pessoas que, como iam entrar na parte de TCC, que era o último ano, não queria participar mais da empresa. Ah, entendi. Aí ia trocando, Ia trocar a gestão. E aí, eu falei, bom, eu não quero deixar, porque eu gosto muito de fazer parte. E ninguém da minha parte ali do marketing ia continuar. Eu falei, então vou me candidatar à diretora do marketing. Olha. Aí fui. Não tinha muita gente também para concorrer, né? Então, assim, foi fácil. Muito bom. E aí fui ali, falei, cara, não sei nada, mas, né, vamos aprender. Comecei ali, eu e a
presidente ali, a gente começou com... Eu tinha alguns projetos que eu queria colocar, não era muito boa em marketing, mas eu falei, cara, eu vou aprender, vou mexer ali no Canva, vou pesquisar, vou pedir ajuda para um, para outro, e foi isso que eu fui fazendo. Não era a melhor? Não, não era. Mas a gente foi se desenvolvendo ali. Então, eu fazia tudo sozinha. Eu fazia os vídeos, eu fazia as imagens, do meu jeito, mas fazia. E aí, depois, no meio do ano que a gente entrou com o processo seletivo, entrou pessoas novas, e aí veio a parte de gerir um time. Como que eu ia montar um calendário, né, do marketing, porque eu tinha que montar quem vai escrever, quais vão ser os temas, o que a gente vai fazer com o conteúdo ali do marketing. Enfim, eu falei isso porque tudo isso vai te enriquecendo e você vai absorvendo aquilo na hora, obviamente você não percebe como aquilo vai fazer diferença a longo prazo na nossa vida, né? Mas tudo vai fazendo diferença. Então, assim, participem. Empresa Júnior é vida. E aí, por que eu pulei para isso? Meu primeiro contato no marketing foi aquele. Claro, tirando ali no móveis planejados, mas eu não fazia nada da campanha. Eu falava, mais ou menos. Mas Sim. colocar a mão na massa. Mão na massa, não. Tanto que eu até pensei, falei, gente, acho que eu vou fazer marketing. Falei, mas não, tinha nada a ver. Não, já tá bom ser empreendedora. Já Chega, tá bom, Esther, já tá tá bom, que você vai já... aprender muito. Hoje, né? Mas eu falei, na época, eu falava, eu gosto do marketing, acho que eu vou fazer marketing. Mas, gente, não tem, assim, uma coisa completamente diferente. Aí, ali na corretagem, né, na empresa que eu trabalhei, eles me colocaram para fazer vídeos e tudo mais. Eu falei, tá bom, vamos fazer, vamos aprender. E aí, você entende, bom, vou ter que montar um roteiro. Como que vai ser o vídeo? Como, né, toda aquela questão. Eu fazia também o conteúdo pro site, então eu escrevia. Eu montava os temas e escrevia sobre os temas. Então, assim, eu fui criando mais propriedade, entendeu? Eu acho que tudo isso foi fundamental para quando eu falei assim, agora eu tô pronta. Agora eu tô pronta, agora eu vou fundar a minha. Como foi, Esther, essa decisão e em quanto tempo você fez a Alessa acontecer? 1 ano. 1 ano? 1 ano. 1 ano de gestar até pensar, entender o que ela ia ser e aí até abrir as portas e falar assim, agora eu vou... Eu vou, assim, o meu primeiro, assim, insight de falar, bom, eu quero ter uma coisa minha. Esse foi o meu pensamento. Eu quero ter uma coisa minha, do meu jeito, da minha cara. Porque eu trabalho para os outros, mas é a cara deles. O que eu faço, né? Eu comecei a vender roupa. Falei, bom, quero fazer um dinheiro extra, vou vender roupa, mas é minhas roupas, né? Meu Instagram, vou montar um Instagram. E eu comecei a postar e tal, porque eu sempre tive muita vergonha de falar, assim, Não parece. Não parece, mas eu tenho muita vergonha. Eu não sei pra onde que vai essa vergonha. Eu também não sei. Ela vai pra debaixo do tapete. E aí, eu até comentei com o Henrique esses dias, falei, cara, eu acho que esse foi o meu primeiro insight, pensando que eu falei, bom, agora eu crio coragem pra mostrar minha cara, falar que eu faço aquilo, sabe, assim? Mas aí, no final do ano... eu percebi, falei, cara, não é isso. Ainda não é aquilo. Sabe quando você fala, não é isso que brilha meus olhos. Meu coração. Não tá no meu coração. Olha lá você, ó. É isso que brilha meu coração, entendeu? Então, assim, depois disso, aí ele falou assim, tá bom, mas o que você precisa, então, para você abrir a sua corretora? Eu falei, eu preciso estudar, preciso tirar minha certificação. Aí ele falou, então vamos ver isso, vamos pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar curso, né? Quais escolas eram boas, os valores, quanto tempo. E aí eu vi. Não é um curso assim tão barato, mas também não é nada absurdo. E ele durava em média de 8 a 9 meses, assim, quase 1 ano, vai. Eu falei, bom, então é isso. Eu comecei ali. E ele falou assim, se você quiser parar. Eu falei, não, vou continuar trabalhando, vou fazendo curso, porque eu preciso continuar, né? E cada dia trabalhado é um dia de aprendizado. Exatamente. Né? Eu falei assim, e também assim, e se eu mudasse meus planos, e se talvez eu usasse aquele curso para outra coisa, sei lá, entendeu? Tem muitas coisas ainda que poderiam passar na minha cabeça. Mas eu entendi, aquele é o meu primeiro passo. Eu preciso ter uma certificação, eu não posso vender seguro se eu não sou habilitada para aquilo, né? Então, eu comecei a fazer ali o curso em março, e eu fui terminar só em dezembro, né? E nesse tempo foi basicamente o necessário para eu entender. Porque no curso a gente não aprende só sobre os produtos.
eles dão um curso inteiro sobre aula de imposto, qual que é o melhor tipo de abertura de CNPJ, o que você deve ter no marketing da sua empresa. Assim, Te ajuda, de fato, a montar a sua corretora. Exatamente, para você dar esse primeiro passo, se você é uma pessoa que não tem noção nenhuma, assim, é muito legal, sabe? Até o Henrique ficava ouvindo as aulas comigo, ele falava, caramba, eu não imaginava Aprendeu junto. Ele falava, não Fez o curso imaginava que era tão completo esse curso. Eu falava, nem eu imaginava, porque a gente acha que uma qualificação, né, não é nada. E às vezes vale mais do que uma faculdade de 4 anos que você faz. Com certeza. O que a Alessa representa hoje para você? Eu acho que é um filho. É um filho? É um filho para mim, porque é uma coisa que eu posso chamar de minha, sabe? Assim, é meu. É meu CNPJ, é meu nome que tá ali, é minha cara que tá em jogo. O que eu quiser fazer, eu vou fazer. Porque, assim, quando você trabalha para outras pessoas, você vai entendendo, mas isso aqui eu não concordo, isso aqui... Claro, você vai ter pessoas também que vir a trabalhar com você, vai ser assim. Mas Sim. Você vai ditar as suas regras, né? E uma coisa que eu acho interessante compartilhar é que eu pensei, cara, o mercado precisa de gente nova. É uma atualização, né? Uma atualização. Um jeito novo de falar de seguro, né? De uma forma, do jeito que você faz, atual. Agora você começou com Segurez, né? Agora com Segurez, meu dicionário. Dicionário do Segurez, que isso é muito bacana, deixa a comunicação mais próxima, as pessoas conseguem entender o que ela tá assinando, né? Ela tá comprando um seguro, ela tá assinando um contrato. Contrato. O que ela tem ali? Mas vamos puxar a sardinha agora, porque assim, tem um lance que você é muito especialista. Sim. Que é nos náuticos e nas embarcações, nas aeronaves, né? O meu foco é muito mais o náutico, né? Eu estou começando assim... Começando não, claro, tenho uma certa vivência ali, até porque também eu vivo num nicho ali, meu namorado, sócio dele, todo mundo ali é da aviação, entendeu? Eu tenho amigos também que são dessa área, então você acaba conseguindo ali... ter uma expertise, né? Mas eu falo que eu não sou consolidada ainda no aeronáutico, por quê? Porque a gente tá em eterno aprendizado, né? Mas, assim, o náutico, ele foi o que me deu a paixão mesmo, assim. Eu amo trabalhar com o mercado náutico. Qual que é o diferencial do náutico para os outros seguros e que te brilha os olhos desse jeito, assim? Eu vou te falar que são os clientes. Engraçado falar isso. Porque, assim, quando você vai para o aeronáutico, você fala, caramba, é um mundo aeronáutico. Olha que coisa chique, coisa maravilhosa. Mas, assim, as pessoas utilizam normalmente a aeronave para o meio de trabalho. Então, ele vai até ali, de um ponto para outro. Claro, é uma qualidade de vida para a pessoa que pode ali ter essa condução. Ou você vai trabalhar num táxi aéreo. Então, você vai... Tem pessoas que alugam freta ali para você poder ir de um lugar para outro, celebridades principalmente que utilizam aquilo, para cargas menores eles utilizam, enfim, tem vários outros segmentos que estão ali dentro, mas é basicamente isso. O náutico, eu percebo, né, claro que não são todos, né, mas o que eu percebo, a pessoa que tem uma embarcação, normalmente ela ama aquela embarcação, ela sabe tudo que tem naquela embarcação, ela vai saber... quanto o motor que está ali, qual que é a velocidade daquele motor, o que aquela embarcação pode ou não fazer. Assim, eu tive clientes que construíram com a família, que construíram a própria embarcação. Eles colocaram o projeto, bom, vamos colocar a família inteira para fazer. O pai, a mãe, as 2 ou 3 filhas, agora eu não me recordo, montaram uma embarcação do zero. Então, assim... É muito legal amor, isso. É muito amor, né? amor. E você vê as pessoas falando sobre o náutico, a pessoa que viajou, ela fala assim, cara, eu largaria minha vida aqui, eu ia morar no mar, eu ia morar ali no meu barco. Então, assim, eu falo, caramba, isso é muito legal, isso é diferente. Eu nunca tive acesso a isso. Então, assim, é essa a diferença. Eu falo, cara, eu converso com uma pessoa que tá... com a embarcação porque quer, porque gosta daquele mundo náutico, né? Não que o aeronáutico não seja tão interessante, claro que é muito legal, mas eu acho que se fosse colocar o meu ponto de vista, é esse. É o náutico, é o que te faz feliz. Eu gosto. Muito bom. Esté, estamos encaminhando aqui para o nosso fim. O que eu não te perguntei, o que você gostaria de falar, e tem um pedido final
que isso é seu, você vai falar assim, Bia, topo ou Bia não topo. Outro dia eu te vi cantando. Ai, meu Deus! Não! Não! Pelo amor de Deus, não. Não, essa não? Não. Então tá bom. Então Não, esse aí não dá pra mim. Pessoas, procurem no Instagram dela, ela cantando porque tem, e vale muito a pena ouvir, porque é lindo, maravilhoso. Então, voltando, o que eu não te perguntei, que você gostaria de falar, de deixar como mensagem, não só de empreendedorismo, mas do seu negócio, de falar, puxa, é bacana, vai, faz, entenda, né, o seu momento e aconteça. Tá bom. Bom, eu acho que eu falei algumas coisas aqui, né? Mas você tem que não amar, assim, amar, a gente ama muitas coisas, né? Mas você tem que entender no seu coração o que você faria todos os dias, sem cansar. Porque, assim, eu vou pro escritório feliz, eu vou assim, caramba, eu tô indo fazer o que eu gosto, eu tô indo trabalhar com o que eu quero, eu vou montar a empresa do jeito que eu quero, é a minha identidade. Mas, assim, não é fácil. A gente tem que entender também que a gente não constrói nada sozinho. É muito difícil a gente deixar o orgulho de lado. Eu tive muito isso. Falar, cara, não, eu tenho que fazer tudo. Então, você ser empreendedor sozinho é muito triste. Então, assim, você ter pessoas... a Bia mesmo é uma pessoa que eu falei, Bia, eu quero montar meu site, me ajuda, me dá dicas. Então, assim, a gente não constrói nada sozinho, é entender isso. É você ter uma noção também do que você está fazendo ali. Ter uma noção de, hoje, marketing é imprescindível. Você precisa entender o que é o marketing, o que ele vai fazer para a sua empresa. Porque ele vai ser a base, a fundação ali do seu negócio. Porque hoje todo mundo quer comprar o que você é e não o que a empresa tem também a oferecer, né? Isso vai ser uma consequência. Acreditar em você, que é muito difícil. Não ter medo de errar, não ter medo do não, porque isso vai acontecer muito. E também não ter medo de descer do salto, porque às vezes eu falo que a gente tem que dar um passo para trás para poder dar um para frente. Então, por mais que a gente ache que a gente tá, cara, eu vou perder aqui, mas a gente pode ganhar muito mais no futuro. E assim, não vivi tudo isso ainda, mas eu tenho certeza que tá reservado. Com certeza que tá. De todos, a Alessa Corretora de Seguros faz todos os tipos de seguros, né? Ela Assim, faz atendimento para todos os seguros, todos os né? tipos de seguro. Claro que eu prefiro segmentar um pouco, né? Porque, assim, eu falo que corretor generalista é um pouco complicado no mundo de hoje, porque, assim, eu não entendo de tudo. E, assim, você acha, vender um seguro, é só vender o seguro? Não, você vai ter que entender sobre aquela área. Por exemplo, eu vou vender um seguro de embarcação. Eu vou vender uma cobertura que o cliente não vai usar? Eu vou vender determinado... por exemplo, tem uma aceitação e para aquele tipo de operação daquela pessoa não tem. Então, como que eu vou vender um seguro para ela, sendo que não vai atender ela? Então, assim, se eu vou vender um risco de seguro em engenharia, como que eu vou vender se eu não entendo sobre aquela área? Então, assim, a gente tem que entender também que a gente não consegue abraçar o mundo. Por isso que, sim, eu sou habilitada para fazer todos os tipos de seguros, mas eu prefiro atender aqueles que eu tenho mais segurança. Com certeza. Muito bom, Esther. Maravilhosa, adorei te ouvir. Adorei também. Eu tenho uma pergunta final. A Alessa, eu estava lendo no site, ela tem um significado, o nome Alessa. Qual é o significado? Bom, assim, a tradução mesmo dela, né, quando você vai pesquisar no Google, ela significa protetora da humanidade. E só estendendo um pouquinho, quando eu fui pensar no nome, eu sempre pensei, cara, eu não quero qualquer nome. Eu preciso de um nome que tenha significado, porque eu acho que a marca tem que carregar isso, né? Tem que carregar um nome, não pode ser simplesmente aleatório, né? E eu falava, meu Deus, quando você não imagina o quanto é difícil, né? Até escolher Isso se chama naming e é a parte mais difícil que tem. Meu Deus! Eu fiquei meses pensando sobre o que eu ia fazer. E o logo, então? Porque eu montei tudo sozinha. Falei, cara, como que eu vou expressar aquilo? Aí, o que eu peguei? Eu tava na aula um dia e eles falaram, os corretores têm muita mania de fazer o nome da corretora com o nome deles. Falei, tá. Aí, o que eu pensei? Eu falei, bom, vou escrever meu nome inteiro, que é bem grande. Stephanie Otmari da Silva Sacramone Esteves.
eu peguei no bloco de notas, eu tava indo viajar de carro, falei, não tô indo nada pra fazer mesmo. E fiquei lá fazendo jogo de palavra. Colocando sabe assim? Sim. Aí veio Alessa, eu falei, nossa, eu gostei. Aí eu fui lá pesquisar o que era e significado. Eu falei, pronto, é esse. Proteção. Que é o que você faz, é o que né? eu faço. É vender proteção pra Vender pessoa. proteção. Então, assim, eu falei, é isso. E da É humanidade, porque eu não faço seguro, por mais que eu proteja coisas, bens, coisas. mas eu não protejo coisas, eu protejo a pessoa. Então, eu achei, faz total sentido. Muito sentido, por isso que eu trouxe, por isso que eu te perguntei. Muito obrigada, muito bom isso. Adoro que me perguntam isso. Não, eu achei maravilhoso. Eu li no seu site, tem sobre isso no seu site, não com essa explicação toda, mas tem. E eu sou muito feliz por você estar aqui. Muito obrigada por essa conversa, foi maravilhosa. Você se viu? Ou você não pegou esses pedacinhos aqui? Eu peguei, e às vezes eu ficava vendo dali também, porque, né? Assim, eu também tô aqui, mas a gente fica, meu Deus, pra onde que eu olho, né? Não, fica tranquila, porque ele sabe pegar tudo. Ele sabe pra onde você olha, pra onde você fala. Nossa, mas assim, ficou muito lindo. Eu, assim, amei, tô super feliz. Tava super ansiosa pra vir aqui falar. Porque quando é o que eu falei, quando a gente vai falar da gente, é difícil, não é fácil. Mas foi tranquilo, não foi? Foi, porque conversar com você é igual se eu estivesse pegando um café ali na mesa e sentando. Eu falei, cara, então, pronto. Fluiu, maravilhoso. Muito bom. Ó, um beijo. Obrigada. Obrigada. A gente vai levantar agora para tirar uma foto. Gente, foi muito maravilhoso, eu amei. Eu falei, cara, eu vou gaguejar, vou falar tudo errado. Nada, a gente vai devagarinho e sempre. Nossa, muito bom. Oh, muito bom, Estela. Eu amei.